E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um dos nossos encontros. E hoje, pessoal, a gente vai dar seguimento, né, ao nosso estudo. E a gente vai estudar novamente sobre o capítulo 2 do Yoga Sutra de Patanjali, né? As bases do yoga, as bases da meditação. E sempre lembrando, né, que o capítulo 2 é o capítulo em que o próprio nome do capítulo é o Sadhana Pada. Pada é o capítulo, sadhana é a prática, é a vivência, né? É toda a prática, a sequência de exercícios que vai levar a pessoa até o samadhi, né? Que é até um estado profundamente alterado de consciência, de autorrealização, de êxtase, de bem-aventurança, enfim, de uma felicidade genuína, de uma absorção na consciência maior, né? Aí é a palavra que a gente queira usar. E aí, no Sutra 1, como a gente estudou na nossa aula, no nosso estudo passado, Patanjali, ele fala sobre Kriya Yoga, né? Mas não essa Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda, são coisas diferentes. Aqui Patanjali, ele coloca em um outro sentido, né? E aí Patanjali, ele fala sobre tapas, que é essa disciplina árdua, essa austeridade, né? Seja o que for. Ele fala de Swadhyaya e ele fala de Ishvara Pranidhana, né? Ele define essa Kriya Yoga nesses três pontos. Tapasya e agora, né, a gente aprofundando nos conceitos, tapas, né, o tapasya como aquele ardor da disciplina. As pessoas comumente, elas costumam definir tapas como simplesmente uma austeridade. E aí, dependendo da interpretação que a pessoa dê, ou da visão que ela tem sobre isso, às vezes pode acabar tendo um viés muito moral, no sentido assim, nossa, a pessoa segue aquele caminho de monge, em austeridade, não pode ter nenhum relacionamento, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Só que é um conceito muito mais amplo do que simplesmente uma coisa moral ou não moral, sabe? E tapácia realmente é o fogo da disciplina, né? O fogo da disciplina, aquele fogo que queima, mas que aquele queimar, aquele ardor, ele purifica, ele renova, ele traz muitos benefícios para aquela pessoa. Então, são práticas que não são fáceis, né? Que não é difícil, mas que tem um resultado incrível ali, né? Não é à toa, como eu até comentei na nossa aula passada, que na mitologia hindu tem muitas histórias, né, dos deuses, toda aquela coisa, e tem muitos demônios que praticam yoga. E esses demônios, para eles aumentarem o poder deles, ou para eles ficarem com certos poderes místicos, eles fazem o quê? Tapácia, profundos tapácias ali. E não só os demônios, mas os deuses também. Então, assim, é muito engraçado como isso está imbuído em toda a cultura ali hindu, né? Até na mitologia, que vai ditar o modo de pensar de uma cultura, né? Swadhyaya é o estudo do eu, né? E esse estudo do eu, ele não está se referindo no estudo intelectual ali, mas é esse estudo profundo de quando a gente, se a gente fosse parar, né, para refletir toda aquela coisa, se volta para o si, né? Começa a perceber o si mesmo, começa a se perceber, fazer esse estudo interno mesmo, né? De nos conhecermos realmente, estarmos com nós mesmos. E isso a gente poderia aprofundar muito mais, né? Tem pessoas que se aprofundam muito nisso, dentro do Vedanta, né? E tudo mais. Tem todo um estudo assim bem profundo. É, E por último, né, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é a devoção a Ishvara.
Só que Ishvara trazendo do que ele também coloca no capítulo 1, né, que quando ele fala sobre o Samadhi no capítulo 1, ele fala assim que também pode chegar através da entrega a Ishvara, e ele fala que o nome de Ishvara é Om, Ishvara, enfim. Ishvara é muito raso a gente interpretar Ishvara apenas como Deus, né, porque a própria palavra Deus, ela também está muito ligada com na cultura ocidental, o conceito de Deus, a forma como as pessoas se relacionam com Deus, enfim, não é uma discussão para agora. Mas Ishvara, pensa em Ishvara como uma consciência suprema, que está muito ligado com a ordem do universo, né, da vida, o fluxo da vida, que está no coração de todos os seres, que está presente em todos os seres, uma consciência, colocando consciência aqui, né, mas algo que está repleto de bem-aventurança, de felicidade verdadeira, de auto-realização. O que a gente queira colocar aquelas qualidades sem fim, né? Mas pensa a gente desenvolver uma devoção para algo que está no coração de todos os seres, que está em todos os seres. E aí a pergunta que eu deixo para vocês aqui, como que seria essa devoção para algo que está em você e que está em todos os seres? Não é uma pergunta interessante? Se a gente fosse parar para pensar, tudo que a gente faz para uma outra pessoa, a gente de uma certa forma também está fazendo para essa consciência suprema que está em todos os seres, né? E aí é muito, muito interessante tudo isso, né, meus amigos? Deixa eu pegar aqui para a gente dar prosseguimento, porque aí ele define Kriya Yoga no Sutra 1 do capítulo 2, e aí depois ele começa no Sutra 2 do capítulo 2, ele apenas fala sobre essa importância dessa Kriya Yoga, e aí depois ele vai falar dos kleshas. Os kleshas, meus amigos, é uma parte muito importante do capítulo 2. Kleshas são as causas do sofrimento, né? O que é que vai causar sofrimento em nós? E muito importante mesmo a gente conversar sobre isso. Mas, vamos lá. No 2, ele fala o seguinte. Essa Kriya Yoga, né, tal, tem como objetivo produzir a absorção ou samadhi e reduzir os kleshas, as causas do sofrimento. Aí o comentário da professora Glória, ela coloca o seguinte: Kriya ou Karma Yoga é um estilo de vida que prepara a mente do yogi. Inclui escutar regularmente o ensinamento sobre Brahma, Purusha, e promover a assimilação do conhecimento para que possa haver samadhi. Ao preparar a mente, os kleshas perdem a força e a mente se torna aquietada e objetiva. Essa criou, naquele Swadhyaya, tem muitas traduções, né, tem muitas traduções que colocam o Swadhyaya como estudar coisas referentes ao eu, né, referentes ao verdadeiro eu. Por isso que a professora Glória, nesse comentário, ela também coloca como uma questão em que a gente vai preparando a nossa mente. Preparando a nossa mente. Por exemplo, estudar, nossa, eu não sou esse corpo, eu sou espírito, existe vida após a morte, existe trem de reencarnação, tem gente que conversa com o espírito, tal. São estudos referentes ao nosso eu real, naquilo que a gente realmente é, entender? Eu não sou esse corpo. A gente, de certa forma, a gente pode não ainda ter vivenciado esse conhecimento, essa realidade, assim, de forma direta. Mas é como se a gente fosse preparando a nossa mente, digamos assim, né?
E a gente vai preparando a nossa mente, toda aquela coisa ali, até chegar o momento em que a gente vivencia isso. Lembrando sempre, né, de toda aquela proposta do yoga no comecinho desse nosso curso, que a proposta do yoga não é ditar verdades, mas é, olha, faça, experimente e teste por si mesmo. Chegue até esse conhecimento através da sua própria vivência. Né? Então, tudo isso é muito interessante, até porque quando a gente pega a Bhagavad Gita, a primeira coisa que Krishna vai ensinar para Arjuna é sobre o conhecimento da nossa natureza real. Ele vai falar assim: olha, Arjuna, no meio de todo o sofrimento de Arjuna, né? Olha, Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito, né? E tal, ele fala um monte de coisa. Arjuna, naquele momento, ele ainda não vivenciou esse conhecimento, assim, de certa forma, né? Mas é a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna, quem ele realmente é. E falando que a causa de todo o sofrimento maior é a ignorância, referente ao eu real. Não entendendo o que você é realmente, né? E aí, Krishna ensina também como Arjuna pode revelar esse conhecimento do eu, que é a mesma coisa que Patanjali está ensinando aqui, né? Então, tudo isso é muito interessante. E aí, é como ele coloca aqui no Sutra 2, né? Tem o objetivo de produzir a absorção, o samadhi, né? Potencializar esse samadhi e reduzir os kleshas. Agora, o que é os kleshas? Quais são os kleshas, né? Os kleshas são os causadores de sofrimento. São 5. O primeiro é a raiz de todos. Todo o resto vem a partir desse, que é o principal, é como se fosse uma árvore. Imagine uma árvore do sofrimento. Aí tem um caule, né? E aí tem os galhos. A raiz dessa árvore é a ignorância, que é o primeiro klesha, que é a vidya, que Patanjali coloca aqui. A ignorância em relação a esse conhecimento maior. Depois, Patanjali coloca asmita. E aí a professora Glória traduz asmita de um jeito muito interessante. Ela coloca o falso conceito do eu. Depois vem raga, que é desejo, apego. Depois, divesa, que é a aversão. E por último, abnivesha, que é o medo da morte. E esses são os 5 kleshas que Patanjali vai tratar com a gente. Ele vai indo um por um, conversando. Mas é muito interessante, meus amigos, assim, até porque quando a gente pega o budismo, todo budismo ele pode ser resumido nas 4 nobres verdades, né? A primeira nobre verdade é o sofrimento existe, sofrimento tá aí. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. Qual que é a causa maior que Buda coloca também? É ignorância, referente a toda uma coisa maior, referente ao esse conhecimento real de si. Ele fala que aí a terceira nova verdade, que esse sofrimento pode ter um fim, e depois ele ensina o caminho óctuplo, né? Na quarta nobre verdade. Mas percebam como é interessante, como toda a catingueira, vamos colocar assim, né? Vem a partir dessa ignorância. A ignorância, ela está intrinsecamente ligada com a experiência que a gente está vivenciando, que a alma vivencia na face de um planeta kármico, digamos assim, né? Existe todo um motivo maior
para isso acontecer, que não é a discussão agora. Mas, quando a gente encarna, né, a gente se torna ignorante de nós mesmos. A gente passa a desconhecer a nossa natureza real de ser. Cada cultura vai ter seu modo de enxergar a vida, às vezes o que é certo e errado, às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura, e assim vai. A gente encarna, cada pessoa encarna num lugarzinho, e a gente vai recebendo. Aí é como se a cultura virasse uma programação na nossa mente. Uma programação de como enxergar a vida, de como agir, de como escolher as situações a seguir, os valores, tudo isso aí. São coisas que são aprendidas. Só que a maioria dessas culturas, 99,9%, nada tem a ver com a nossa natureza real, que faz parte de tudo, todo esse teatro. A cultura indiana ele vai enxergar tudo isso de um jeito muito engraçado. Ele vai falar que a lila de Deus, né? Lila é o jogo divino. Como se fosse um jogo divino mesmo. Um teatro, um jogo divino. Faz parte. Faz parte do jogo. É uma brincadeira de Deus, digamos assim, tudo isso. E faz parte. E grande maioria das vezes, nenhuma dessas culturas tem a ver com a nossa natureza real. Só que cada uma desses modos de pensar, modos de enxergar a vida, por ter valores diferentes, interpretar a vida diferentes, vão ditar buscas diferentes, vão ter desejos diferentes do que quer buscar, do que é valioso, do que quer para si, né? E assim vai. Às vezes tem pessoas que a coisa mais valiosa que tem, que mais deseja é viajar, já outras pessoas a coisa que mais gosta de e que deseja é, sei lá, comer em restaurante, sabe? Isso são coisas que variam, mas o desejo é o mesmo. São coisas porque o conhecimento da nossa natureza real também está intimamente ligado com a autorrealização. Porque eles falam que na nossa natureza real se encontra a felicidade sem fim. Felicidade real, sem fim, profunda, a bem-aventurança sem limites. Né? O Satchidananda, né? Deixa a motinha passar aqui. Esse estado de consciência, de plenitude, de bem-aventurança, de felicidade, autorrealização e etc. Só que, quando existe essa ignorância e a gente recebe essa programação, a gente vai criar em nós mesmos muitos desejos. Esses desejos, eles nada mais são do que buscas. Nossa, quando eu conseguir tal coisa, quando eu tiver tal coisa, nossa, aí eu vou ser feliz. Não importa o que eu desejo, né? Não importa o que, a gente deseja, no fundo o que a gente quer. Nossa, quando eu conseguir tal coisa, quando acontecer tal coisa comigo, aí eu vou ser feliz. E são coisas que variam, né? Como eu falei, vai ter gente que vai desejar, sei lá, casa. Outras pessoas vão desejar celular. Enfim, são coisas que mudam. Mas o desejo, ele tá lá, né? E a gente não sabe lidar com esse desejo. A partir desse desejo, muitas coisas acontecem. A gente deseja muito algo, daí vai passando, nada acontece. A gente passa a sentir muita ansiedade, a gente jogado para o futuro. Se a gente deseja muito algo, a gente é contrariado no nosso desejo, a gente passa a sentir frustração, raiva, cólera. Né? Se a gente deseja muito algo, uma outra pessoa consegue aquilo que a gente estava desejando, a gente passa a sentir muita inveja daquela pessoa. Se a gente deseja muito algo e às vezes a gente consegue aquilo que a gente estava desejando, a gente passa a sentir muito apego, porque a gente não pode perder aquilo que a gente conseguiu, que perder aquilo é perder a própria felicidade. E existe medo, existe o ciúme de perder aquilo, o medo de perder aquilo, né? Então, percebam que da ignorância vem o desejo. Do desejo vem todo o resto, seja apego, frustração,
ciúme, inveja, ansiedade profunda, uma série de coisas, meus amigos. E aí é toda uma discussão, como eu falei para vocês, né? Todos esses grandes mestres, eles vão pregar o quê? A morte do desejo. Só que, como eu já falei para vocês em outras aulas, a gente precisa, e eu vou fazer novamente, né, quando a gente for discutir sobre o Klesha, de Raga, que vai falar sobre essa questão dos desejos e os apegos, mas a gente precisa ter muito cautela para a gente entender e refletir sobre o que seria essa morte dos desejos, né? Até porque, até mesmo Arjuna fica muito confuso com isso, né? Krishna fala a mesma coisa para ele, só que ele não entende, e aí Krishna manda ele agir, ele fala assim, como assim, Krishna? Você está mandando eu agir e não desejar e renunciar? Como pode um negócio desse? Aí Krishna vai ensinar Karma Yoga, né? A yoga da ação, a união divina através da nossa ação. E aí tem toda uma discussão, todo um ensinamento ali. Então, meus amigos, essas reflexões referentes aos kleshas, aos causadores do sofrimento, é muito interessante, é muito importante em todas essas tradições, até mesmo na tradição cristã. Quando a gente pega o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros capítulos é o meu reino não é deste mundo. O que ele está falando disso aqui? E ele fala assim que é tudo uma questão de perspectiva, de como a gente interpreta as coisas e de como que a gente entende a nós mesmos. E a primeira coisa que ele vai falar é dessa questão da reencarnação e da natureza real do ser. Que ele fala que sem isso, a lógica dos ensinamentos não tem lógica. Deixa de fazer sentido quando a gente tira esse conhecimento. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito agradecido a todos que assistiram até aqui. Nós juntos nesse estudo, seguindo adiante com o Yoga Sutra de Patanjali. Muita gratidão a todos. Namastê e até nosso próximo encontro aqui.